Quero convidar aqui a doutora Carmen a fazer parte conosco aqui da mesa. Doutor Cristiano também, faz favor. Doutor Douglas, já está tudo ok? Por gentileza, ministro doutor Douglas de Alencar Rodrigues. Nós teremos 1 hora para que o senhor possa fazer as exposições e logo em seguida teremos um intervalo para o café e logo em seguida os debates. Fica a critério do senhor, queira responder perguntas por pergunta ou no conjunto. E agradecemos em nome da CNTM a sua gentileza de estar aqui conosco, nos prestigiando mais uma vez no 5º evento dos advogados da CNTM. Como o senhor chegou agora e descansado, já dormiu bem, já vamos passar para os trabalhos e passando para o senhor já começar a debater com os nossos colegas advogados e os companheiros e companheiras trabalhadores metalúrgicos. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar me organizando aqui, talvez até em homenagem ao ministro Luciano, que sempre diz que nunca perde nada, mas também não acha, não encontra. É uma alegria poder retornar a esse espaço qualificado de discussão sobre temas relevantes do mundo do trabalho. Cumprimentar o presidente da mesa, doutora Carmen, doutor Cristiano, e de fato dormi muito bem. Acho que o frio embala o sono e acabei me sentindo uma verdadeira pedra, como aquelas pedras que estão ali ornamentando a sede da Miolo, né? Enfim. E o tema que nos traz hoje a reflexão é um tema que me parece batido. Ontem aqui, quando assistia a intervenção brilhante em torno de um tema também atual, complexo, que tem provocado muitos debates no Poder Judiciário, que é o tema do assédio moral, do dano existencial, tive a oportunidade de folhear um jornal que circulou e que trazia notícias do evento ocorrido em Curitiba, há 2 anos atrás. E passei os olhos rapidamente, eu estava lá, né, estive neste evento, e lendo as frases, os discursos que apresentei naquela ocasião, fiquei com um certo receio de eventualmente não trazer aqui algo de novo, ou, quando menos, trazer mais do mesmo. De qualquer forma, de lá até hoje, muita coisa aconteceu. Essa questão, esse fenômeno da terceirização vem cada vez mais tensionando a realidade, colocando o direito em xeque, forçando os limites do direito do trabalho. E, claro, nós todos sabemos que esse é um tema que está colocado na pauta do Supremo Tribunal Federal. Há um risco grande, a meu juízo, de a terceirização ser ampliada, admitida, sem quaisquer limites, inclusive para as chamadas atividades finalísticas. E acho que o nosso grande desafio é refletir sobre essa realidade, pensar um pouco quais serão os cenários possíveis a partir da abertura ampla para esse fenômeno da terceirização. Na minha exposição, eu procurarei tratar aqui da necessidade de compreensão desse tema, da importância desse tema, tratar da evolução legislativa, falar um pouco sobre a jurisprudência e, finalmente, dilemas e perspectivas. E começando logo com a questão da compreensão da importância do tema, nós chegamos à sua complexidade. A terceirização, nós sabemos que tem um caráter multifacetário. Do ponto de vista do jurídico, ela toca em vários aspectos, várias dimensões, fundamentalmente o direito empresarial e o direito do trabalho. Disse naquela ocasião, e os manuais de administração e economia confirmam isso, que essa técnica de terceirização é apontada como uma ferramenta de modernização do modelo de produção, é apontada como uma via de ampliação de eficiência, como uma via que permite um maior foco da empresa na sua atividade essencial finalística. E nós sabemos que a evolução desse fenômeno
tem início na nossa ordem jurídica no final da década de 60, por ocasião do Decreto-Lei 200 de 1967. Em 1970, nós tivemos a Lei 5645 de 1970, que buscou disciplinar a terceirização na administração pública. E, obviamente, ao longo da década de 80, a jurisprudência foi chamada a enfrentar uma pretensão da iniciativa privada de aplicar também para o seu âmbito aquela disciplina da Lei 5645 de 70. O TST, então, fez editar aquela súmula 256. Mas antes de chegar na súmula 256, é preciso lembrar que a década de 80 e a subsequente década de 90 foram marcadas por uma espécie de epidemia da qualidade, essa noção de qualidade que surge a partir do modelo toyotista de organização produtiva. Busca-se mais qualidade para aumentar competitividade e incrementar também os resultados, a produtividade das empresas. É também importante lembrar, para tratar desse fenômeno, que na década de 90, no Brasil, com a globalização da economia, com a ampliação dos mercados, a realidade do mundo empresarial, do mundo da indústria, do mundo do comércio, acabou forçando os limites da terceirização. Surgiram novas tecnologias. Há um livro muito interessante, escrito por um jornalista norte-americano, Thomas Friedman, que trata muito bem desse fenômeno, mostrando que o mundo havia se transformado num mundo plano, sem barreiras. E ele mostra naquele livro o que a tecnologia permitiu em termos de modificação dos modelos de produção. As políticas de offshore, na área de call center, na área de prestação de serviços contábeis, na área de arquitetura, de engenharia, projetos sendo elaborados mundo afora, sem nenhum tipo de controle do Estado, pela via eletrônica, pela via digital. Se nós hoje pegarmos um call center de uma companhia aérea qualquer, não nos surpreendamos que seremos atendidos lá na Índia. A Índia, pela sua característica cultural, é um país muito complexo, plural, e os indianos têm uma riqueza vocabular muito grande. Então, eles conseguem falar o idioma inglês com sotaques, todos os sotaques presentes na sociedade norte-americana. Então, é possível ser atendido por um texano indiano. É uma realidade realmente curiosa que vem sendo forjada a partir da terceirização. Mas, fundamentalmente, o que se busca é maior qualidade, redução de custos e especialização do processo produtivo. Busca-se, como eu disse, uma flexibilidade, uma desburocratização ou agilização dos processos, redução de custos, redução de imobilizados, imóveis que não são utilizados. Aliás, esse é um fenômeno muito presente no sistema financeiro. Nós sabemos que há uns anos atrás, os bancos promoveram leilões de seus imóveis em todo o país, transformaram o seu patrimônio imobilizado em receitas para gerar maiores investimentos, gerar maior crédito, permitir a ampliação dos seus resultados econômicos. Também se fala de que uma das vantagens da terceirização seria abrir o mercado para empresas pequenas, micro e médias, permitindo que existisse uma maior geração de empregos. Mas, na verdade, o que nós observamos, e eu trouxe aqui alguns dados do DIEESE, que sei que são do conhecimento de todos, é que essa teoria da ampliação dos empregos é uma teoria falsa. O que acontece, na verdade, é a migração de empregos diretos para os empregos indiretos. Empregos indiretos que nós sabemos são regidos por cláusulas, por condições de trabalho piores em relação àquelas mantidas pelos empregadores antigos, os empregadores que contratavam diretamente, e isso acaba levando necessariamente a uma redução real dos salários. Nós sabemos também, e os dados estatísticos demonstram isso, que a terceirização, na realidade, apenas busca reduzir custos, ampliar os resultados da atividade econômica. Além disso, nesse ambiente de terceirização, não existem investimentos na formação, na qualificação dos trabalhadores. Sabemos
que a terceirização promove em relação aos trabalhadores terceirizados uma perda daquele sentimento anímico de pertencimento a uma determinada categoria. São muitos os impactos negativos que advêm do fenômeno da terceirização. Outro relevante que toca na questão dos sindicatos é a própria desagregação dos entes coletivos, das próprias entidades sindicais. E por que isso? Porque nós observamos, e os dados estatísticos do DIEESE mostram isso, uma elevadíssima taxa de rotatividade. Os empregados não se inserem de maneira efetiva, de maneira permanente no universo empresarial dos tomadores de seus serviços. Nós temos aqui, segundo o DIEESE, uma taxa de rotatividade elevadíssima. Os contratos diretos têm uma duração média, e são dados de 2011, de 5,8 anos, no caso das contratações diretas. E os empregados terceirizados, essa taxa se reduz a 2,6 anos. É uma rotatividade que, se comparada à da contratação direta, gira em torno de 45%, e a outra gravita em torno dos 22%. São inúmeros os prejuízos causados pela terceirização, e nós vamos observar também que a própria questão da segurança do trabalho é impactada de maneira expressiva. Segundo esses dados do DIEESE, as atividades que são terceirizadas normalmente são atividades com maior grau de risco, e por isso 8 em cada 10 acidentes envolvem trabalhadores terceirizados. 80% dos acidentes havidos, segundo essa pesquisa, no ano de 2011, envolveram trabalhadores terceirizados. E nesse âmbito, em cada 5 mortes, 4 aconteceram envolvendo trabalhadores terceirizados. Bem, a terceirização, como nós demonstramos aqui, começou inicialmente na administração pública, Decreto-Lei 200 de 1967, a Lei 5645 de 70 buscou normatizar, e gradativamente a jurisprudência começou a examinar situações verificadas no âmbito da iniciativa privada. Na origem, a ideia da terceirização era contemplar serviços secundários, serviços de limpeza, conservação e jardinagem. Jardinagem. Com o passar do tempo, nós passamos a vivenciar a super terceirização. A terceirização começou a envolver, contemplar, alcançar atividades mais sofisticadas, se esprairou na década de 90 para todos os setores da economia e começou a tocar em questões como atividades finalísticas das próprias empresas. Esse é um diagnóstico, Márcio Pockmann, falando sobre essa super terceirização. Mas voltando um pouco aqui no nosso PowerPoint, nós sabemos que a terceirização também impacta negativamente o surgimento, a criação de novas normas de trabalho. E eu digo normas de trabalho compreendendo o direito do trabalho na sua origem plural, fontes plurais de positivação da norma jurídica. A negociação coletiva no âmbito das empresas de terceirização, ela tem sido prejudicada, tem sido dificultada. E por que isso? Porque há uma altíssima rotatividade. Essas empresas de terceirização celebram contratos na administração pública com prazos de vigência curtos. Elas se sujeitam a uma lógica concorrencial que as obriga a apresentar a cada processo licitatório propostas, muitas vezes por meio de pregão eletrônico, com custos baixíssimos, e mesmo esses custos baixos acabam levando à própria sonegação de direitos trabalhistas. Mas também essa alta rotatividade inviabiliza aos trabalhadores aquele surgimento daquele sentimento de pertencimento, de pertinência, porque eles trabalham no máximo até 2,6 anos, não há possibilidade de uma articulação sindical efetiva, e isso obviamente impacta o processo de positivação de normas coletivas de trabalho. É bem verdade que essa alta rotatividade também impacta negativamente o próprio fundo que garante, o FAT, que garante o seguro-desemprego. A pressão sobre ele é muito grande por parte dessas empresas que dispensam de forma repetida trabalhadores terceirizados.
Efetivamente, a terceirização, eu disse lá atrás e volto a reafirmar, na experiência que tenho ao longo desses mais de 24 anos de exercício da jurisdição, tem representado uma porta aberta à fraude, à precarização, à redução de direitos sociais. É lamentável, se nós olharmos para o nosso texto constitucional, é lamentável perceber essa desconexão que existe entre essas teorias que ampliam o processo de terceirização no Brasil, essas correntes doutrinárias que vêm fomentando e forçando e trazendo subsídios para um processo de ampliação da terceirização, frente aos resultados que a terceirização tem promovido, tem causado. É realmente complicado, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, um Estado democrático de direito que tem, logo no seu preâmbulo, logo no iniciozinho, a indicação de que a valorização social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, são fundamentos, são vetores que devem orientar todas as iniciativas públicas e privadas na articulação dos interesses sociais. É bem verdade que nós também temos a livre iniciativa, e equilibrar a valorização social do trabalho com a livre iniciativa é o grande desafio que se coloca nesse cenário atual que nós estamos enfrentando. Temos na Constituição, logo no artigo 7º também, na cabeça do artigo 7º, um vetor axiológico importantíssimo que diz que toda a ordem social também deve trabalhar pela melhoria da condição social do trabalhador. Fundamento da ordem econômica também a valorização social do trabalho. Nós sabemos que a propriedade também deve atender à sua função social, e na própria ordem social também, logo no início, entre seus fundamentos, está ali a valorização social do trabalho, o primado do trabalho, o objetivo de realização do bem-estar geral e também da justiça social. Então, nós temos na Constituição um complexo de princípios cujo significado me parece muito claro. A construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, que busque a erradicação da pobreza, a redução da marginalidade, ou melhor, a erradicação da marginalidade, quer dizer, o combate às diferenças regionais, enfim, uma sociedade, segundo o modelo que foi previsto no texto constitucional, uma sociedade civilizada, uma sociedade que prestigie a dignidade da pessoa humana, uma sociedade que olhe para o cidadão trabalhador, e a partir dele construa todas as políticas de organização da produção, políticas econômicas, políticas sociais. Mas voltando ao nosso roteiro de exposição, nós chegamos aos modelos de organização, ou modelos de terceirização. Eu me perdi aqui, como o ministro Luciano dizia, né? A terceirização surge, claro, na iniciativa na esfera pública, ampliou-se para a esfera privada. O Tribunal Superior do Trabalho, depois de uma intensa discussão, reconheceu, especialmente após considerar a realidade de empresas públicas e sociedade de economia mista, que também seria razoável que essas empresas públicas e sociedade de economia mista se aproveitassem daquela franquia legal da Lei 5645 de 70 e que pudessem, então, lançar mão de atividades de apoio pela via terceirizada, transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outros assemelhados. A legislação que surgiu no Brasil na década de 70, portanto, não legitimou, e até hoje não temos legislação que assim disponha, a terceirização em atividade fim. É bem verdade que muitos poderiam afirmar que o que não é proibido expressamente em lei é permitido. Mas se nós compreendemos a Constituição como um sistema aberto de normas e princípios jurídicos, regras e princípios jurídicos que são permeáveis a valores como justiça social, é óbvio, é claro, é evidente que nós chegamos à conclusão de que a terceirização, ainda que seja um fenômeno posto pela realidade, ainda que seja um fenômeno irrefreável, ela é inconstitucional. Foi o que eu defendi há 2 anos atrás e ainda não consegui refluir nessa convicção. É bem verdade
que há uma máxima interessante que é referida também, segundo a qual, quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Parece que é isso que nós estamos vivenciando. A realidade vem se vingando do direito, e o que me parece inaceitável é que essa realidade ela é manifestamente, visceralmente contrária aos valores que fundam a nossa organização social, a nossa ordem social. Mas o TST, como eu disse, permitiu que a terceirização de atividades meio pudessem também ser adotadas no âmbito das empresas públicas e sociedade de economia mista, e nós sabemos que nesse âmbito, empresas públicas e sociedade de economia mista se sujeitam, são equiparadas em direitos e deveres às empresas privadas congêneres com as quais disputam no mercado. Nossa sociedade é uma sociedade capitalista, a exploração econômica pelo Estado se dá em caráter excepcional, e por isso o TST permitiu. A partir daí, ainda na década de 70, tivemos a Lei do Trabalho Temporário, a Lei 6.019, uma lei que já permitiu, em termos excepcionais, a contratação, inclusive para atividade finalística, de trabalhadores indiretos, trabalhadores temporários. Mas, para isso, seria necessário que houvesse uma transitoriedade, uma situação absolutamente excepcional de demanda não esperada, de demanda não ordinária, ou mesmo a necessidade de substituição de pessoal permanente. A transitoriedade dessa demanda e a vinculação temporal limitada foram expressamente previstas na própria Lei 6.019, que admitiu apenas no prazo máximo de 3 meses a contratação de um trabalhador. Ainda que a demanda da empresa contratante pudesse suplantar esse período, era necessário que cada trabalhador inserido na execução daquele contrato apenas permanecesse a ele vinculado pelo prazo máximo de 3 meses. Admitia também a subordinação direta, mas garantia direitos iguais aos trabalhadores das empresas temporárias em relação àqueles da empresa contratante. Em 83, tivemos a Lei 7.102, a lei que cuidou da vigilância e segurança bancária, isso em caráter permanente. Na sequência, tivemos o advento da Lei 8863 de 94, que, em relação à segurança, não apenas se limitou aos serviços bancários, ampliou para quaisquer espécies de segurança privada, pessoas, estabelecimentos comerciais, indústrias, prestação de serviços e residências, entidades sem fins lucrativos, órgãos e empresas públicas. Curioso que a Lei 5645 de 70, aquela que normatizou o Decreto-Lei 200, foi revogada. E em 97 foi editado o Decreto 2271, que buscou regulamentar, então, no exercício da competência do Presidente da República, artigo 84 da Constituição, o Decreto-Lei 200. E a regra geral consagrada foi a admissão da terceirização para atividades acessórias, instrumentais ou complementares, assuntos que constituem a área de competência legal do órgão ou da entidade. Apenas assuntos, portanto, acessórios, instrumentais ou complementares, jamais a terceirização de atividade fim. É curioso notar que nós julgamos recentemente no Tribunal Superior do Trabalho casos de servidores públicos seletistas requisitados pela Receita Federal e que lá foram desviados de função, postulando, portanto, o reconhecimento do vínculo direto com a União, um vínculo estatutário direto com todas as vantagens daí decorrentes. Vejam, então, que a terceirização é um fenômeno que se espraia de forma tentacular, tanto na esfera pública, tanto na esfera privada, e que vem tensionando todos os limites da legislação em vigor. Mas, preferencialmente, a terceirização no âmbito da esfera pública deveria contemplar a conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações.
houve a previsão expressa no decreto-lei referido da vedação, da terceirização e atividade fim. Quais seriam essas atividades fins? Aquelas inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade. Caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra em todos os contratos celebrados. A subordinação dos empregados da contratada à administração do contratante, tudo vedado. E o TCU, examinando a questão, chancelou a vedação da terceirização para o exercício das chamadas atividades finalísticas das entidades ou órgãos tomadores do serviço. A súmula 256 foi uma primeira tentativa do Tribunal Superior do Trabalho de, examinando a legislação aplicável, todas essas normas que nós aqui referimos, especialmente o Decreto-Lei 200 de 1967, a Lei 5645 de 1970 e, sobretudo, os próprios marcos legais que definem as figuras de empregado e do empregador. Nós sabemos que a ordem jurídica repudia a coisificação do homem, do trabalho humano, a reificação do homem. O trabalho não é mercadoria. Isso está na própria Declaração da Filadélfia, declaração que foi incorporada ao Estatuto Constitutivo da própria Organização do Trabalho. O ser humano não pode ser objeto de contratação, não pode ser coisificado. E a súmula 256 afastou, fora das hipóteses excepcionais até então previstas, a possibilidade de contratos cujo objeto era a prestação do trabalho por empresas intermediárias. Quer dizer, o Tribunal Superior do Trabalho, examinando a legislação, respondeu à realidade e consagrou esse entendimento de que não seria possível permitir a terceirização, a contratação por meio de empresa interposta. Mas, como nós sabemos, a realidade é muito mais complexa, muito mais dinâmica. Novamente, tensões foram colocadas e, em 93, surge a súmula 331. A súmula 331 veio responder uma situação de anomia, de ausência de regulação expressa e tentando compatibilizar a nova realidade, sobretudo a partir da década de 80, mas efetivamente a partir da década de 90, com a ampliação da terceirização a níveis jamais imaginados, quando nós vivemos aquela chamada epidemia da qualidade e da produtividade. E o TST fez o quê? O TST, atendendo inclusive a uma provocação do Ministério Público do Trabalho, cancelou a súmula 256 e editou a 331, introduzindo o conceito de atividade meio e de atividade fim. E aí nós estamos até hoje nessa discussão. O que é atividade meio? O que é atividade fim? Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando formos mencionar a questão dos dilemas, até porque o Supremo Tribunal Federal está com a questão sob o seu exame e a indicação do relator, eu trouxe aqui a decisão, é preocupante. A indicação, os fundamentos que o relator apresentou me parecem preocupantes, porque indicam aqui uma subversão da ordem de valores no texto constitucional, o primado da livre iniciativa sobre a valorização social do trabalho, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mais para o final dessa brevíssima exposição. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas... tá bem. Muito bom. Em 93, então, o Tribunal Superior do Trabalho, atendendo a uma provocação do Ministério Público, fundada numa análise criteriosa das novas realidades que surgiram, edita a súmula 331. E, com o passar dos tempos, acaba também, no ano de 2000, introduzindo a previsão da responsabilidade do ente público, porque a terceirização na esfera pública vem assumindo níveis expressivos, os valores são absurdos. Em 2010, o Distrito Federal manipula perante o Supremo Tribunal Federal uma ação declaratória de constitucionalidade, invoca o artigo 71 da Lei 8666, a Lei de Licitações, e o Supremo declara constitucional o artigo 71 da Lei 8666, de 93, dizendo que não haveria possibilidade de transferência da responsabilidade
inclusive pelos créditos trabalhistas, resultantes do inadimplemento verificado na execução de contratos celebrados pela administração pública. O ministro César Peluso, também examinando essa questão, nesse julgamento da DC 16, ele fez uma ressalva expressa no sentido de que haveria ainda a possibilidade, mesmo se afastando a possibilidade da responsabilização objetiva, portanto, independentemente da existência de dolo ou culpa, a jurisprudência entendia que a administração pública era responsável, e o Supremo disse, não, objetivamente não dá. Mas o ministro Peluso expressamente aludiu, fez essa menção à possibilidade da responsabilização em caso de descumprimento pelo ente público tomador do dever de vigilância. E aí surgiram, ainda hoje temos esse debate colocado na jurisprudência, sobre o ônus da prova da existência ou não da fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, obrigações sociais pela empresa pública prestadora de serviço. Nós tivemos julgados que atribuem ao poder público esse ônus da prova, até mesmo por força do princípio da aptidão para a prova. As regras processuais que tratam da distribuição do ônus da prova nem sempre permitem a resolução de questões complexas. Daí porque se lança mão de um critério adicional, o critério da aptidão para a prova. A parte que tem melhores condições de produzir a prova essencial para a verificação, esclarecimento da controvérsia, deve responder por esse ônus. Mas o que nós temos observado é que nem sempre os tribunais regionais, ao examinarem a questão da responsabilização subsidiária de entes públicos, inserem nos acórdãos registros fáticos no sentido de apontar o cumprimento ou não do dever legal de fiscalização do cumprimento das obrigações sociais por parte dos tomadores. Enfim, por conta dessa realidade, muitas pretensões têm sido julgadas improcedentes de condenação subsidiária do ente público tomador. É por isso que eu sempre digo, ontem comentando com a doutora Ivani, que não sei se está presente, mas que nos brindou aqui com uma belíssima exposição ontem, o Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal de teses, não é um tribunal de justiça no sentido ordinário da expressão ou no sentido subjetivo da justiça para as próprias partes. Nem sempre isso é bem esclarecido, bem explicado. E eu dizia para a doutora Ivani ontem, lá no Supremo, no STJ, no TST, não se faz justiça quando se quer, só se faz justiça quando se pode. E para que nós possamos fazer justiça, é preciso que os recursos sejam bem aparelhados, sejam bem fundamentados, que as teses jurídicas sejam debatidas nas instâncias antecedentes, por conta do requisito do pré-questionamento. É preciso que, quando o recurso venha por divergência, que o aresto paradigma seja específico. Os termos são meio estranhos, né? Eu, em 2009, fui ao TST, não tenho vergonha nenhuma de confessar isso, o doutor Gaudi sabe disso, né? Em 2009, fui convocado no TST e fiquei lá 1 ano. Eu demorei 3 meses, estou sendo generoso, ainda hoje tenho dúvida, para entender aquele código de comunicação, aquela técnica especial que orienta a atuação dos ministros. Não é fácil para quem, mesmo formado em direito, para os advogados, eu vejo isso o tempo todo, entender a lógica, a técnica dos recursos no TST. O processo, a técnica processual, ela é determinante, ela é tão ou mais importante do que os direitos materiais, as teses de direito material que são debatidas. Porque sem o processo não se consegue levar ao tribunal a discussão da matéria de fundo, da discussão da questão de mérito, material propriamente dita. E o TST, nos casos da terceirização, tem, em muitos casos, sido impossibilitado de editar tese. O doutor Birajara também conhece bem os nossos dilemas, os nossos dramas lá na jurisdição extraordinária. Nós temos assim enfrentado dificuldades imensas. Muitas vezes olhamos para um caso, vemos que o direito ali que foi sonegado ou foi negado pela corte regional é legítimo, merece ser reparado, mas pela falha processual nós não conseguimos retificar, não conseguimos corrigir. Eu digo isso sempre, é importantíssimo, quem sabe fica a sugestão,
um curso para fortalecer a atuação dos sindicatos na instância extraordinária de jurisdição. É importantíssimo. O Ministério Público do Trabalho realizou um curso recentemente para os procuradores, para que pudessem levar ao TST questões importantes que não naufragavam por conta de uma falha processual técnica. Infelizmente, nós no TST ficamos, como no caso da terceirização, ficamos com as mãos amarradas quando não são observados os requisitos processuais técnicos específicos. Muito bem. Voltando ao roteiro da exposição, a súmula 331 do TST. A responsabilidade ela é admitida em caso de fraude, as fraudoperativas, em caso de ausência de prova de regular processo licitatório e ainda em caso de celebração de convênios. Quais são os fundamentos para esse reconhecimento? A própria lei de licitações, em 2 dispositivos, é expressa no sentido de impor o dever de fiscalização. E nós temos inúmeros precedentes da própria Suprema Corte. Estão aí na tela vários precedentes que reconhecem que a falta do dever de fiscalização é suficiente para ensejar a condenação subsidiária do ente público. Aqui a passagem que foi decisiva para que o Tribunal Superior do Trabalho, alterando a sua súmula 331, pudesse ressalvar a condenação subsidiária do ente público quando não cumprido o dever legal de vigilância. É curioso também observar que nós temos um Supremo Tribunal Federal composto por 11 ministros. Ali, não é um colegiado de 11, são 11 ministros em colegiado. Há uma distinção, porque são 11 supremos, 11 cabeças que decidem monocraticamente e grande parte das questões, até mesmo pela explosão de demandas, acabam sendo definidas por um único ministro no Supremo Tribunal Federal. No caso do julgamento da ADC 16, o ministro César Peluso, e lendo todos os votos, são praticamente 11 acórdãos, né? Lendo todos os votos, ele foi o relator, o ministro Peluso, nós chegamos à conclusão de que é possível ou não é? É possível ou não é? E aí, o ministro Peluso ressalvou essa possibilidade e, com base nessa ressalva, nós, jurisprudência trabalhista, passamos a admitir essa responsabilidade. Também o Tribunal Superior do Trabalho foi chamado a enfrentar, eu participei desse julgamento, de um desses julgamentos, foi chamado a enfrentar a constitucionalidade dos novos marcos legais que introduziram, que regularam os setores elétricos e de telecomunicações, setor elétrico e telecomunicações. Foram 2 leis editadas no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que permitiam a terceirização de atividades inerentes, complementares, uma terminologia dúbia, que não, para nós, do Tribunal Superior do Trabalho, àquela altura, não legitimava a terceirização de atividade finalística nas empresas do setor elétrico e de telecomunicações. O julgamento aqui, esse primeiro, foi proferido por 8-6. Eu estava lá em 2009, convocado, e votei contra a interpretação, a corrente que entendia possível a terceirização ampla de atividade finalística nessas empresas do setor elétrico e de telecomunicações. O curioso é que, depois da sessão, o ministro-presidente chegou para mim e disse o seguinte, né, olha, você votou assim e tal, achei que você ia votar a favor. Eu falei, olha, ministro, o senhor me perdoe, mas eu não consigo corromper. Na verdade, ele não estava absolutamente me cobrando, era um comentário entre colegas e tal, mas eu disse, olha, eu não consigo corromper minha consciência jurídica, permitir uma terceirização a esse nível, pelos muitos impactos que ela produz. E ele disse, olha, se você tivesse votado, eu votaria em seguida, eu era o último a votar antes dele, o resultado teria sido 7-7, ou melhor, 6-6, né? Não, 8-7-15, e ele votaria novamente desempatando com votos de qualidade, o resultado teria sido outro. Então, ele me cobrou isso, eu falei, olha, com todo respeito, eu não consigo, acho que nós nunca podemos ter verdades absolutas, temos sempre que estar abertos, né? Mas é preciso que nos convençamos
de que existem elementos que nos legitimem a mudar a compreensão. E ainda hoje eu não consegui concluir pela licitude da terceirização de atividade fim. Outro dia, convidado, participei de um evento organizado por uma confederação empresarial importante, e o tema terceirização surgiu. E eu disse, olha, a terceirização é foco de problemas, é foco de precarização, é foco de acidentes do trabalho, é foco de retrocesso social. Essa é a minha opinião, respeito às opiniões em contrário. Aí a debatedora pegou o celular, um iPhone, e disse, o senhor está vendo isso aqui? O senhor leu o livro do Steve Jobs? Ele disse lá, a empresa cresceu, a empresa explodiu a partir do instante em que deixou de se ocupar com uma das etapas do processo que ela então explorava, que era a idealização, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a comercialização. Quando ela tirou a produção da sua rede, da sua atividade, do foco da sua atividade primária, ela explodiu, ela pôde concentrar focos no desenvolvimento, e nós estamos aí vivendo um mundo Steve Jobs, um mundo da Apple, um mundo, aliás, olha aqui, né? Quer dizer, um mundo da tecnologia que tem proporcionado uma série de benefícios. Mas o fato é que é um discurso muito interessante, é um discurso sedutor do ponto de vista do avanço, do desenvolvimento, mas que paralelamente caminha de mãos dadas com o retrocesso social. Essa é a minha visão, expressivo. Enfim, o que nós estamos considerando, até hoje a jurisprudência que tem prevalecido, é que há uma manifesta incompatibilidade da terceirização da atividade fim com o eixo fundamental da legislação trabalhista. É uma verdadeira contradição de valores. Essa livre iniciativa, livre concorrência, incremento de produtividade, maior especialização, geração de empregos, e aqui a ressalva de empregos flexíveis, empregos precários, em oposição à redução de salários, de conquistas sociais, à pulverização da organização sindical, a negação do próprio direito de organização sindical e com ele o direito de greve, a negação da própria negociação coletiva, quer dizer, pela alta rotatividade, enfim, nós temos aí um ambiente de confronto absoluto entre valores relevantes. Nós também consideramos nesse julgamento que as normas que permitiam nessas duas leis a terceirização da atividade fim teriam natureza essencialmente administrativa, não tocando no sistema jurisdicional ou no sistema normativo trabalhista. E também consideramos, uma vez mais, é preciso lembrar que a restrição da atividade fim compatibiliza a livre iniciativa com a valorização do trabalho humano. É por isso que se deve reconhecer, sim, o vínculo de emprego quando se insere o trabalhador na atividade finalística da empresa tomadora. A matéria vem sendo debatida em vários julgados e o Supremo Tribunal Federal, provocado reiteradas vezes para enfrentar a matéria, já vinha decidindo no sentido de que não havia ou não haveria repercussão geral na discussão fundada na adequação constitucional do critério posto na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Estão aí dois precedentes que me parecem emblemáticos, expressivos dessa diretriz, dessa orientação, segundo a qual não haveria necessidade de o Supremo Tribunal Federal examinar a adequação constitucional do critério posto na súmula 331. Numa síntese, nós poderíamos dizer que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho afasta a responsabilidade objetiva do ente público pelo simples inadimplemento, reconhece a responsabilidade do ente público quando demonstrada a culpa, reconhece a responsabilidade solidária ou subsidiária em caso de fraude na contratação ou ausência de licitação e também admite que o ônus da prova recaia sobre o ente público para demonstrar a fiscalização da execução desses contratos. Aqui ainda na esfera pública. Nós temos um parâmetro de fiscalização que está em norma administrativa.
Nós também não admitimos a terceirização de atividade fim, inclusive nos setores elétricos e de telecomunicações. Admitimos que deva existir uma isonomia no tratamento remuneratório entre os trabalhadores, é o AJ 383, e ainda a responsabilidade objetiva em caso de acidente do trabalho. De certa forma, falar sobre os dilemas, eu tenho falado o tempo todo, esse é um tema. Hoje de manhã, eu levantei muito cedo e fui ler, aliás, eu recomendo, viu? Recomendo, dizia ao Dr. Gáudio, um livro recente que saiu, foi editado por 2 professores, que é um livro manifesto, um livro que vem num momento importante, que tem endereçamento certo, que é o Supremo Tribunal Federal. Os limites constitucionais da terceirização. É um livro publicado pela doutora Gabriela Neves Delgado e pelo doutor Helder Santos Amorim. É um livro não panfletário, mas é um livro produzido por 2 acadêmicos, um livro que tem uma densidade de pesquisa muito interessante. São professores que vivem a academia, mas que se inserem na militância do dia a dia, convencidos de que a conexão entre o mundo acadêmico e a realidade concreta é fundamental, é essencial. E é um livro que busca examinar a terceirização desde a sua origem até os dias atuais, se debruçando sobre os dilemas que estão colocados a partir das opções interpretativas que poderão advir do Supremo Tribunal Federal. Uma mensagem interessante do professor Inocêncio Mártires Coelho, segundo a qual a norma constitucional não deve ser encarada como um momento estático e permanente na vida do Estado brasileiro, e sim como algo dinâmico, que se renova continuamente a compasso das transformações, igualmente constantes, porque passa a realidade que as normas constitucionais intentam regular. Se é certo que nós não podemos engessar o direito, ainda ontem alguém lembrava, o doutor Cristiano talvez se recorde, né? Sobre o dilema da jurisprudência simulada, da petrificação de entendimentos, sobre a importância da jurisprudência estar sempre aberta a novas realidades, a novos saberes, sobre a importância de se atualizar as interpretações quando os fatos que forjaram aquela interpretação já não mais se fazem presentes, quando surgem novas realidades. Mas eu insisto ainda no caso da terceirização. Não há fato que autorize a mudança de entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. A terceirização de atividade fim representa a morte do direito do trabalho, representa a maior flexibilização já engendrada no direito do trabalho no Brasil, essa terceirização ampla. Nós sabemos que há uma pressão muito grande que inclusive alcança a esfera pública. Eu ouvi de um deputado federal que um dos maiores contratantes de serviços terceirizados é o poder público, as empresas públicas, a Petrobras. A Petrobras hoje terceiriza a níveis absurdos. E os dados estatísticos vinculados aos acidentes do trabalho na esfera da Petrobras são alarmantes. Quer dizer, nós estamos experimentando, pela ampliação gradativa irrefreável, segundo se apresenta, da terceirização, um retrocesso social expressivo. A matéria divulgada no jornal Correio Brasiliense diz que 8 bilhões de reais é o mercado da terceirização no setor público federal. Estamos falando aqui da União e de seus órgãos, enfim. Dados de 2013, empresas na esplanada dos ministérios que prestavam serviços terceirizados. Estão aí os valores pagos a essas empresas. Perdão. Perdoem. Vou dar um tempo para que leiam. Embargos de declaração providos. Multado o juiz por negligência. Acho que é o sonho dos advogados seria multar o juiz por uma omissão, né, por uma decisão omissa. Mas eu vou dizer para o senhor. Mas eu vou dizer ao senhor que é juiz, mas não é Deus. Mas isso eu sei, desde que eu nasci. Não, mas no Rio. Você vai pagar 5.000 reais. R$5.000. Mas aí nós vamos fazer uma vaquinha aqui, né?
para celebrar em Costela hoje à noite, né? Não, absolutamente. Mas o fato é que, certa vez, enquanto retomamos aqui, um advogado foi à tribuna e eu era relator, o doutor Newton Correia, acho que é conhecido aqui por muitos. Eu falei, olha, hoje eu vou realizar um sonho, eu vou embargar de declaração o advogado que está aí na tribuna. O senhor disse isso, isso e isso. Mas não é assim, assim, assado? O processo não diz isso, isso e isso, a peça tal. Aí ele riu, falou assim, a pena que o advogado não pode condenar o juiz por embargos protelatórios, né? Mas acho que é assim que nós temos que nos conduzir. Enfim, de maneira leve, ainda que tenhamos assuntos delicados e sensíveis, respeitando sempre, nos respeitando reciprocamente, né? Muito bem, como eu dizia, 8 bilhões pagos em 2013. Os dados são assustadores. Há uma expansão, isso ainda vai aumentar. É um fenômeno que vem crescendo. E aqui uma declaração, um depoimento de uma proprietária de uma empresa de terceirização. E ela disse, literalmente, a concorrência nesse mercado está prostituída. Empresas participam dos pregões sem terem infraestrutura e know-how adequados. As companhias sérias e os órgãos contratantes são prejudicados. Seria melhor se as firmas tivessem antecipadamente que provar habilitação técnica, financeira e jurídica. Outro depoimento. É visível que há muita coisa errada. Um servidor do Ministério da Fazenda. Mas ninguém faz nada. Pode prestar atenção. São recorrentes os casos de empresas que recebem do governo, dão calote em funcionários, têm os contratos cancelados, mas logo depois voltam a atuar na esplanada dos ministérios. Vejam que um dos focos desse problema é o sistema do pregão eletrônico, que não permite a verificação da capacidade financeira dessas empresas que buscam se vincular a outras por meio de contratos de prestação de serviço. Mudança de CNPJ, uma empresa em Brasília, infelizmente, eu fui juiz lá, quer dizer, sou ainda, né, mas eu fiz a minha carreira, iniciei por Campinas, São Paulo, 15ª região, depois fui para a 10ª região, um paraíso para essas empresas de terceirização. Empresas de fachada, com muitos laranjas, sem patrimônio, os contratos sequer são executados até o final, abandonam os trabalhadores nos postos de trabalho, sem salário, sem vale alimentação, sem vale transporte. E, novamente, os responsáveis surgem, mudando o CNPJ, colocando outros laranjas. Temos aí uma realidade nefasta nesse ambiente de prestação de serviços. É uma realidade, como eu disse. Contratos indiretos têm maiores índices de acidente de trabalho, salários menores. 25% da força de trabalho no Brasil estão vinculados à prestação de serviços terceirizados. São dados apurados pelo Ministério Público do Trabalho e, claro, tem convocado a atenção de todas as entidades sindicais. Também os efeitos dessa terceirização, nós já temos falado muito a esse respeito, desde o início da palestra, níveis salariais inferiores, benefícios sociais menores, sem equipamentos de proteção, menor segurança, maior insalubridade. São dados objetivos. Eu não estou aqui num juízo hipotético de vaticínio, desconectado da apuração da realidade. Atividades de risco sempre sem prevenção, sem EPIs. Situação gravíssima nessa esfera de terceirização. O setor elétrico, em que nós tivemos aí a lei que permitiu, segundo uma determinada linha de interpretação, a terceirização de atividade fim. Mais de 10 vezes no ano de 2010 de acidentes envolvendo mortes no setor terceirizado. Os números falam por si, não é preciso ir muito longe. A terceirização ela caminha de mãos dadas com a precarização das próprias condições de trabalho. Causas para essa realidade: falta de treinamento apropriado, jornadas de trabalho extensas, alta rotatividade, baixos salários e ausência de atuação sindical. Setor petroleiro, 5,5 mais vezes de chance de morrer é verificado em relação aos terceirizados. Entre 2002 e 2013, 110
óbitos. Vejam os dados. A terceirização, portanto, ceifa vidas. Não apenas os benefícios sociais suprimidos, não apenas a perda do sentimento anímico, não apenas a desestruturação de vários direitos previstos no texto constitucional, acidentes do trabalho por atividade econômica, por setor de atividade econômica, setor de serviços, onde a terceirização mais se faz presente, indústria, que toca diretamente na área de atuação dos senhores. Em 2010, 2012, mais um quadro, uma tabela expressiva, a indústria da construção. Impressiona. Não por outra razão, o Tribunal Superior do Trabalho lançou uma campanha nacional em prol da segurança no trabalho. O ministro Dallazen viajou o Brasil todo, visitou estádios em construção, buscando sensibilizar. E no caso do próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, eu vi isso. Empresas vão se sucedendo, às vezes com menos de um ano. Os empregados continuam nos mesmos postos de trabalho, apenas trocam o uniforme. Isso já acontece, é uma realidade. Os trabalhadores ficam 10, 15 anos sem gozar férias. Não dá para manter essa realidade. Isso para não falar nos impactos da terceirização, da quarteirização, da quinteirização, que produzem, até mesmo nesse processo sem fim de redução de custos, de precarização, produzem o surgimento do trabalho escravo nessas cadeias produtivas. Isso está demonstrado. O caso da Zara, uma marca, uma loja espanhola que está no Brasil, outra indústria de confecção, outra marca também noticiada, mostrando os impactos nefastos da terceirização. E aí nós chegamos num outro ponto da nossa exposição. Falar sobre essas perspectivas que, de certa forma, é falar sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal assumiu agora um papel central, decisivo, relevantíssimo no futuro da terceirização no país. Eu acho que todos já perceberam que eu sou um pouco pessimista em relação à terceirização, mas quem sabe o ministro Luciano, sempre filósofo, o ministro Luciano diz que nós temos que ser otimistas até no pessimismo. E ele, na sua sabedoria mineira, também disse uma outra coisa que eu lembrei ontem, Ministro Luciano, notícia ruim é bom de manhã, porque dá tempo para processar. Ele disse essas máximas que são interessantes. Ele, olha, se eu receber uma notícia ruim à noite, eu não durmo, eu fico andando para lá e para cá. Se eu receber de manhã, é um processo. Então, notícia ruim é bom de manhã. Talvez aqui reafirmar a minha convicção, a minha esperança de que o Supremo Tribunal Federal examine com a extensão, com a profundidade, com a relevância, a questão da terceirização. Que examine o nosso sistema constitucional como um todo. Que analise que a globalização da economia, que a inserção das empresas nacionais nesse mercado competitivo internacional não pode se dar à custa do sacrifício de um patrimônio social como a consolidação das leis do trabalho, como a legislação social no Brasil. Que perceba que as negociações coletivas, apesar dos retrocessos, apesar das idas e vindas, permitiram a construção em muitos ambientes, em muitas categorias, de um patamar social diferenciado, e que a terceirização, nesse contexto, ela vai implicar um retrocesso social expressivo. O Supremo Tribunal Federal, nós sabemos, admitiu a repercussão geral do tema depois de ter dito várias vezes em diversos julgados que não havia repercussão geral.
o Supremo acabou admitindo. E há quem diga que o Supremo Tribunal Federal foi, uma vez mais, a expressão é forte, mas eu não encontro uma outra, e reproduzo aqui o discurso já feito no ambiente da doutrina, de que o Supremo Tribunal Federal foi instrumentalizado pelas grandes empresas, pela grande indústria que busca ampliar a terceirização, como também o fora por ocasião do aviso prévio proporcional, né? Quer dizer, se o Supremo começou a decidir a questão do aviso prévio proporcional, correu-se lá no Congresso, pegou-se o projeto com mais tramitação adiantada e se regulamentou. Pode não ter sido a melhor regulamentação, mas foi a regulamentação que buscou evitar a decisão judicial. E talvez essa repercussão geral admitida faça acelerar a tramitação do PL 4330, que todos aqui conhecem, de autoria do deputado Sandro Mabel. E é um projeto de lei problemático. Talvez o único ponto, na minha opinião, que seja aproveitável é aquele que diz que os trabalhadores terceirizados se vinculam sindicalmente à categoria das empresas tomadoras, da atividade preponderante das empresas tomadoras. Talvez seja esse o único ponto aproveitável, com a devida vênia, com todo respeito ao deputado Sandro Mabel, por melhores que sejam as suas intenções, com a visão empresarial que possui. O projeto 4330 é um projeto que amplia, busca regulamentar, mas busca afastar qualquer traço de vedação à terceirização de atividade fim. Legitima até a quarteirização, a quinteirização. Fala-se em responsabilidade subsidiária do tomador, mas isso nós já temos na súmula 331. Não há necessidade de uma lei que venha dizer o que a jurisprudência já reconhece. Enfim, eu acho que não representa um avanço essa lei, esse projeto de lei 4330. É preferível ficar com o critério, com as dificuldades que a própria definição de atividade fim suscita, mas é preferível permanecer com o debate colocado na arena jurisprudencial, na arena do Poder Judiciário, em que todos os atores, todos os protagonistas podem debater de forma democrática, contribuir, trazer visões, como fizeram no passado, como fizeram por ocasião da retificação da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho em relação ao poder público, como fez o TST quando cancelou a súmula 256, quando introduziu o próprio conceito de atividade fim e atividade meio. Eu não vou aqui repassar o que o anteprojeto sugere, mas são muitos os pontos de retrocesso, inclusive em relação à própria Lei 6.019. Eu já disse aqui, cada trabalhador, na forma dessa lei, que permite atividade fim em caráter excepcional, demanda excepcional de serviço, substituição de pessoal efetivo. Eu não vou repassar aqui, mas ela permite a terceirização indefinida da atividade, da contratação de trabalhadores. Ela permite a contratação, a sucessão de empresas terceirizadas na execução de contratos, prática que já se verifica hoje, inclusive com a supressão do direito a férias. Enfim, é um projeto de lei que, a meu juízo, não passa por uma avaliação crítica à luz do direito posto, do direito interpretado, do que nós já temos em termos de normatização. Uma reflexão adicional. Nós vivemos no direito civil um novo momento, um momento relevantíssimo, o direito do trabalho, que sempre foi vanguardista em termos de boa-fé. O direito do trabalho hoje está superado pelo direito civil. O Anderson Schreiber, que esteve no Tribunal Superior do Trabalho na semana passada, que é um civilista famoso, é preciso, segundo ele, redimensionar os institutos do direito civil à luz dos valores constitucionais, abandonando-se a aversão, o misoneísmo habitual da doutrina em prol de uma efetiva reconstrução do direito privado.
O que nós precisamos fazer em relação ao direito do trabalho é avançar mais. A terceirização, ela precisa ser submetida a uma revisão crítica, ela tem que ser impedida, proibida em muitas atividades, dúbias, inclusive. Quando se diz o que é atividade fim, o que é atividade meio, nós caminhamos para um debate complexo. Quando se fala a vinculação sindical do trabalhador, vou terminar, terceirizado, qual o parâmetro? Esse parâmetro já está posto na CLT, o parágrafo 1º do artigo 581, diz que quando uma empresa se vincula a várias atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, ela estará vinculada a tantos enquadramentos sindicais quantos forem essas atividades. E os empregados também. Cada empregado dessas empresas de terceirização, eu já decidi assim no regional, já decidia assim. O enquadramento sindical tem que se dar com a atividade finalística do ente tomador, a atividade preponderante do ente tomador, sob pena de nós promovermos todos esses nefastos efeitos, legitimarmos todos esses nefastos efeitos que eu já fiz menção aqui. Eu teria ainda algumas coisas a dizer, mas, fundamentalmente, para concluir, o debate em torno da terceirização toca em aspectos do direito do trabalho e de direito econômico. Falar em direito econômico é falar sobre a livre iniciativa. Livre iniciativa também envolve livre concorrência. Mas a livre concorrência não pode alcançar o trabalho humano. O trabalho humano não é mercadoria. O Supremo Tribunal Federal não pode se afastar dessa orientação, dessa diretriz, sob pena de impor um retrocesso social sem precedentes na história da nossa regulação social. E o futuro? O que dizer do futuro? O futuro vai depender daquilo que nós conseguimos construir hoje. Esse livro foi uma reação importante de atores acadêmicos, buscando contribuir nessa decisão que o Supremo Tribunal Federal irá proferir. São duas, na verdade, as matérias postas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki é relator do recurso extraordinário 791-932, Distrito Federal. Aqui se discute a questão do call center como sendo uma atividade finalística das empresas de telefonia, de telecomunicação, e o ministro determinou a paralisação de todas as ações que veiculem esse debate. Discussão de contratação direta de trabalhador vinculado a call center, cuja realidade foi muito bem exposta ontem aqui, na palestra sobre assédio moral. E o ministro Luiz Fux, aqui talvez a maior preocupação, porque ele afirma de maneira muito clara, na ementa, inclusive, da sua manifestação sobre repercussão geral, que a liberdade de contratar, prevista no artigo 5º 2 da Constituição Federal, é conciliável com a terceirização dos serviços para o atingimento do exercício fim da empresa. Ou seja, me parece que Sua Excelência considera viável, constitucional, legítima, com base na ideia de livre iniciativa, que se terceirize a atividade fim da empresa. As empresas poderão eleger de que forma vão explorar a sua atividade, e nós chegaremos à possibilidade, se prevalecer essa compreensão, de empresas sem empregados. Os trabalhadores, o trabalho deixará de ser um elemento constitutivo da própria noção de empresa, segundo a clássica compreensão da nossa ordem jurídica. Era isso, eu não sei se eu consegui quebrar o sono dos colegas e amigos, mas me coloco à disposição para continuar aprendendo com os senhores. Muito obrigado pela atenção.